nós queremos saber mais o que o Senhor tem para falar. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Glória ao Pai do Senhor. Amém. Eu já tinha até estudado, mas o Senhor trouxe uma palavra que é muito conhecida. Eu falei, nossa, meu Deus, essa palavra é muito conhecida. Mas ele disse assim: a minha palavra será nova a cada manhã. Glória a Deus, aleluia. Isso encontra em Lucas 19. Glória a Deus, aleluia. Amém. Chegando de Jericó, atravessando Jesus da cidade, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele pequeno, de pequena estatura, não conseguia definir a influência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão, subindo uma figueira brava, para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele local, olhou para cima e chamou: Zaqueu, desce depressa, preciso ficar em tua casa hoje. No mesmo momento, desceu Zaqueu, apressando, recebeu com enorme alegria. Todos no meio, a multidão que presenciaram o que passou, começou a murmurar. E ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar lá. Então Zaqueu tomou a palavra e disse: a metade dos meus bens, Senhor, e estou doando aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei quantas vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Portanto, tudo o homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Essa é uma passagem muito conhecida, mas que me chama muita atenção. Zaqueu era um homem cobrador de impostos. E aí, sabe o que me chama a atenção? Porque assim, Zaqueu ia no meio de uma multidão. E essa multidão, se você for pensar, quantos daquela multidão já estavam julgando Zaqueu? Por ele estar ali. Como se você fosse num lugar, você fosse o foco, até mesmo das pessoas te matar. E Zaqueu, me chama a atenção que Zaqueu não se importou com isso. Zaqueu, ele sabia no coração dele o que ele queria fazer. Ali ele queria conhecer Jesus, porque Zaqueu tinha tudo. Zaqueu era um homem bem sucedido. Zaqueu não estava ali para pedir. Zaqueu estava ali para ver Jesus. E aí eu fiquei nessa reflexão, falei assim, meu Deus, que pode, né? Zaqueu queria chamar a atenção do Senhor. E Zaqueu sobe naquela figueira, aquela figueira brava. Ele sobe e fica focado, ali olhando. Só que Jesus já tinha visto ele, Jesus já tinha um encontro com ele. Jesus já sabia que Zaqueu ia estar ali. E o que me chama a atenção é que Zaqueu sobe de uma forma e desce de outra. Então nessa manhã o Senhor quer falar para mim e para você o quê? Sobe, mas desce. Diante da presença de Deus a gente tem que descer. Diante da presença de Deus a gente tem que se humilhar. Diante da presença de Deus a gente tem que clamar. E Zaqueu desce, já desce diferente. Só que assim, sabe o que é mais engraçado? Que as próprias pessoas que falam que é de Deus e aquelas que querem te matar. Verdade. Porque Zaqueu estava ali no propósito de Deus. E quando ele desceu e Jesus falou: me convide para usar a sua casa, já começou a murmuração. As pessoas já começavam a falar: nossa, ele, Jesus, é como se fosse aquela mulher que eles, no meio daquele povo, trouxeram aquela mulher para acusar o pecado dela. Aí Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. É a mesma coisa. Quantas pessoas dentro da igreja estão para nos julgar? Só que Zaqueu não quis nem saber. Zaqueu não quis, falou: eu não quero nem saber, eu vou lá porque eu quero ver Jesus. Eu quero Nessa manhã, o Senhor pergunta para mim e para você. Nessa manhã você levantou para fazer o que na igreja? Você veio ver Jesus? Ou você veio acompanhar a multidão? Ou você veio estar no caminho? Porque
E Zaqueu chamou a atenção dele, Jesus vai passar. Pode ser até a última oportunidade. É que Jesus quer falar para mim e para você. Essa pode ser a sua última oportunidade de ser cheio da minha presença, de me buscar, de me focar, né? E aí o Senhor vai de encontro de Zaqueu e leva Zaqueu para casa. Né? Muitas pessoas falam que Zaqueu era ladrão, né? E Zaqueu roubava. Mas assim, eu estudando e perguntando para muitos teólogos, ele fala assim: se eu devo alguém, eu devolvo. Então, assim, ele mesmo falou: se eu roubar alguém, eu vou devolver multiplicado. Né? E você vê que Zaqueu, ele falou assim: ele se pôs a fazer aquilo que muita gente não quer fazer, é se desfazer do que você tem. Porque é muito fácil a gente pregar. Falar que vai ajudar o irmão, só que você está vendo o irmão em necessidade e você está sobrando. Aí sabe o que você faz? Você fala: Deus não me tocou. Deus não sentiu o coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso. E assim, quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente não precisa ser focado. A gente não precisa. Às vezes as pessoas não querem ajudar numa igreja, veja lá no tal posto. Porque aqui é a casa do Senhor, quem tem que cuidar é a gente. E o que me chama a atenção é que Zaqueu falou: vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ali Zaqueu já estava tirando o erro, ali Zaqueu já estava tirando o orgulho dele, porque logo em seguida o Senhor falou o quê? Hoje teve salvação. Assim, a gente não devia se apegar nas coisas desse mundo, porque tudo vai passar. Ah, não, pastor, você não está falando para mim pegar minha casa e dar para os outros? Não. Mas você aprender a repartir. Você aprender que do seu lado, qual que é o segundo mandamento? Amar a Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Será que você tem feito isso? Amar o próximo como a ti mesmo? Porque Zaqueu não teve compaixão. Ele deu a metade das coisas dele aos pobres. E você? Será que você tem repartido? Será que você tem cuidado de alguém que está necessitado? Porque se a gente olhar ao nosso redor, sempre tem alguém que está precisando. Eu estava falando em casa hoje, porque assim, minha casa está parecendo uma velha. Porque cada um bate lá e fala assim: me dá isso, me dá aquilo. E eu falei assim: nossa Senhor. E eu falei assim: aí chegou o cara lá que é americano, eu disse: você não toda vez aqui. Aí ele falou assim para mim: eu não quero dinheiro, não quero nada, só quero um prato de comida. Aí eu falei: pô, ela está aprendendo, todo sujo. E aí Deus falou assim: esse é o seu próximo. Essa é a pessoa que você tem que ajudar. Porque se a gente for ver o ser humano, você vai ver uma pessoa que está aprendendo, que está daquele jeito dentro da sua casa. Aí eu servi ele, pus ele na mesa, fiz a comida dele para ele. E aí, depois que eu fiz isso, aí sabe o que ele começou a se bater? Aí você via que era demônio, ele se batendo assim, se batendo, falando sozinho, não sei o quê. Aí eu falei: vai embora. Falei: pô, já comeu, já bebeu, tá minha. Aí ele: não, você vê que o diabo estava agindo, como se ele estivesse fazendo uma reza dentro da minha casa. Eu olhando assim, eu falei: olha assim, eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Aí, na hora que deu apertado, saiu. Aí para você ver uma legião de demônio. Às vezes a gente julga as pessoas, só que assim Deus mostra para a gente que as pessoas estão necessitadas, estão precisando. E assim, nessa manhã o Senhor quer focar muito em você. Quem você tem chamado? Quem você tem se preocupado para trazer para a casa do Senhor? Porque eu e você vai estar aqui, alguém orou por nós, alguém nos evangelizou, alguém teve cuidado com a nossa vida. E nessa manhã o Senhor quer perguntar para mim e para você: a quem você tem se preocupado? A quem você tem insistido? Porque se você olhar Zaqueu, o desejo dele era só conhecer Jesus. Muitas pessoas estão fora. O desejo dela é conhecer Jesus, mas às vezes por vergonha, às vezes por não ter força de estar aqui. Quantas pessoas já passaram por aqui e o já não está?
essa pessoa serve a Deus, independente de se ela faz alguma coisa para a gente, porque se a gente é grande, a gente tem que agir diferente. Né? E nessa manhã, você deve se preocupar com o seu próximo. Né? Assim como Deus, ele não quis saber, Jesus sabia que todo mundo ia falar dele. Né? Jesus estava ali e falou assim: nossa, eu vou falar dele, mas o povo vai me condenar. Mas não quis nem saber, porque era uma alma. Para Jesus tinha importância pela alma. Você vê que ele falou: ou salvação, e ele você. Será que a gente tem que se preocupar com isso? Essa manhã o Senhor quer colocar eu e você nesse detalhe. Será que eu e você tem que se preocupar com a salvação de alguém? Porque até às vezes, até mesmo a nossa, a gente não tem dito. Mas quando a gente vai ao próximo, o Senhor faz para a gente. Será que nessa manhã você tem se preocupado? Isso que o Senhor quer perguntar para mim e para você. Porque a salvação é mais importante de tudo que a gente pensa. Né? Quando você vê uma pessoa que você trouxe para a igreja, usado pelo Senhor, transformado, não tem dinheiro de compra. Não tem prazer de mundo. Nossa, nessa manhã que a gente sai daqui meditando, quem eu preciso convidar? Quem eu preciso chamar para que haja salvação? Para que a salvação entre na casa dela. Assim como Jesus fez. Jesus foi na casa de Zaqueu porque ele sabia que lá ia haver salvação. E nessa manhã o Senhor coloca ele e você em pau. Quem você vai chamar hoje para que haja salvação na casa dela? Quem você vai incomodar? O Senhor vai te incomodar. Eu creio que o Senhor está falando é porque você precisa ter um contato com uma pessoa que até mesmo te fez mal. Até porque é fácil a gente chamar aquele que a gente ama. E aquele que sabe da gente brilhar, e aquele que sabe da mão da gente. Será que é fácil? É esse que você deve se preocupar. Porque a Bíblia fala que nossa vida não é carnal. Nossa vida tem que ser espiritual. Porque até mesmo aquela pessoa fazer algo para a gente, o diabo tem que trabalhar. Você acha que você vai vir para a igreja e vai ser mais de volta? A partir do momento que você vai para dentro, se você é um novo convertido, você tem que agir diferente. Você tem que estar na contramão das suas vontades, do seu querer. Porque é isso que o Senhor quer para mim e para você. Para que haja salvação em todo lugar, e você tem que se dispor do nosso erro. Até mesmo mulher e ladeiro, não consigo. Mas quando a gente se Jesus, a gente consegue. Porque quem guia a nossa vida é Jesus. Quem faz a obra é Jesus. A nossa obrigação é só para o nosso Senhor. O regador, quem vai semear, é Jesus. Muitas vezes para nós é difícil. Vou procurar aquele que me machucou, vou dar uma mensagem, vou chamar para a igreja para me dar trabalho. Não, para isso, para aquilo. E será que Jesus pensaria assim de você? Quando você começou? Quando você estava no mundo que você entrou para dentro, será que Jesus teve o mesmo pensamento? Jesus não quis nem saber. Eu desce daqui. Que hoje me convido na sua casa. Até que o Senhor me deu, glória a Deus.